Boa noite a vocês do Face e do Insta. Eu sou a Michele Godas, do Instituto Quanin, e vim conversar com vocês hoje, dando andamento, seguimento ao nosso tema da semana, que é obsessão, certo? Então, eu vou esperando vocês entrarem para que a gente comece, né, ou que a gente continue o nosso papo de ontem. Então, boa noite a todos. Vamos entrando. Vamos lá. Boa noite, Renata. Boa noite, Dona Zelma. Boa noite a todos. E aí, Mari, já tá com saudade? Já deu pra sentir saudade? Olá, Pri, Mari, Cris. Sejam todos bem-vindos a este tema que sempre é tão polêmico. Eu adoro falar a respeito disso. Oi, mãe, oi, pai. Boa noite, filha Manu. Que ontem ela falou que eu não falei boa noite pra ela. Então, boa noite. Olha lá, bom dia, Lu. A Lu tá lá do outro lado do mundo, então agora é bom dia pra ela. E aí, tudo bem? Então vamos entrando. O Carlos tá falando oi. Oi, Silva, Carlos. Oi a todos, gente. Então, pessoal, sua sogra. eu acabo falando, oi, sogrinha. Eu acabo falando pro pessoal aqui do Insta, porque quem eu acabo vendo, tá, gente? Eu não consigo ter acesso ao pessoal do Facebook, mas sintam-se todos abraçados e acolhidos. Boa noite, doutora Ava. Lua. Então, vamos lá. Mari. Vou esperar mais um pouquinho, porque depois eu vou começar a falar e aí vocês já entenderam como funciona o processo, né? Eu começo a falar, ó, e me empolgo. Aí depois a gente, né, fica mais difícil para entender. Então tá, eu acho que já dá pra gente começar, certo? Uma perguntinha básica. Todo mundo essa noite dormiu bem, né? Ninguém dormiu debaixo da cama com medo de obsessor, certo? A gente terminou ontem, eu falei ontem, terminando a live, dizendo isso, que não era para ninguém ficar com medo, que esse assunto não é para gerar medo, esse assunto é um assunto para trazer simplesmente conhecimento. Muito obrigado, Lu. Fico muito feliz. Fala Oi? do YouTube. O que para falar do YouTube? Fala que tá tudo lá. Ah, gente, quem perdeu a live de ontem, porque hoje é uma continuação da live de ontem, entra lá no nosso YouTube, no nosso canal do YouTube, faz ali, assiste as nossas aulas, vai assistindo a sequência, porque na verdade a gente fez toda uma sequência de vídeos para chegar até o dia de hoje e ficar tudo bem esclarecido para vocês. Faz uma inscrição lá, assina o sininho lá para que você consiga, toda vez que a gente colocar um vídeo novo, você consiga acessar, ter acesso a ele. Porque nós acreditamos aqui no Instituto Quanin que o conhecimento ele vem assim sendo construído e o quanto é importante construir o conhecimento, né? De uma forma simples, bem descomplicada, essa é a nossa linguagem. De novo, aqui não é meu objetivo dar uma aula para vocês, mas só atiçar ali uma vontadezinha de estudar e quem sabe lá na frente eu encontro vocês para que a gente dê uma super aula a respeito disso. E por que eu digo uma super aula? Porque eu não consigo em 40 minutos falar metade do que eu gostaria de falar a respeito de todos esses temas. Tudo bem? Então vamos lá, vamos fazer uma revisãozinha bem rapidinha do que é obsessão. Então, a obsessão é um domínio de alguns espíritos que exercem sobre certas pessoas através de mecanismos de afinidade, sintonia e simpatia. Entenderam isso? Então vamos lá. É o domínio que alguns espíritos exercem sobre outros por afinidade, sintonia e simpatia. Então, assim, eu preciso ser afim, ter alguma relação com este ser, ou pelo menos que ele simpatize com alguma coisa que eu penso, sinto ou faço, para ele conseguir se conectar a mim. Aí sim, eu tenho um obsessor.
E aí, lembra dos tipos de obsessão que a gente falou ontem? Então, de encarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, de eu para eu mesma, de desencarnados para desencarnados, de desencarnados para encarnados, certo? Lembramos disso? A gente falou isso ontem, certo? Tá. Esses são os tipos de obsessão. E aí, a gente falou como que isso acaba interferindo um pouquinho na nossa vida. Eu queria entrar hoje um pouquinho mais profundo nos tipos de obsessão, tá? Mas antes, só para esclarecer, existe a obsessão, sim, individual, que é de um ser para com um ser, nem que seja esse ser eu comigo mesma, mas também existe a obsessão coletiva. E a obsessão coletiva é uma obsessão muito, muito comum. E essa obsessão ela pode vir por uma obsessão subjugação ou principalmente por fascinação. E é isso que a gente vai falar hoje. A diferença entre esses tipos de obsessão e o quanto elas interferem profundamente no nosso dia a dia. Mas eu quero deixar bem claro, como eu disse ontem, que o porquê que nós somos poderosos e a gente não precisa se preocupar tanto com essa história de obsessão. Porque, na verdade, se nós não tivermos afinidade, nem sintonia, nem simpatia com esses seres, nós não nos conectamos a ele. Ou seja, mesmo que seja algo kármico, lembra lá da aulinha que eu dei para vocês, da lei do karma? Mesmo que seja uma questão kármica, eu consigo anular essa lei se eu simplesmente trabalhar essas questões e não fazer com que eu tenha ressonância com esses seres. E aí sim, a qualidade do que eu penso, a qualidade do que eu sinto e a qualidade das minhas ações fazem total diferença quando eu falo de obsessão, tá bom? Por isso que eu quero trazer para vocês esse olhar. Então, não se preocupem. E outra coisa que eu sempre digo, não precisa ter medo dos mortos, não precisa ter medo dos espíritos. Você é infinitamente mais forte do que eles. Afinal de contas, você tem 2 corpos a mais. Olha lá, revisãozinha de novo. Ó, hoje eu tô boazinha. Por que 5 corpos a mais? Porque eu que estou encarnada tenho o meu corpo físico, o meu corpo mental, o meu corpo vital, o meu corpo supramental e o meu corpo espiritual, certo? Quando é um espírito, ou seja, se eu morrer hoje, eu perco o meu corpo físico e o meu corpo mental, que corresponde ao meu cérebro, permanecendo assim o meu corpo vital, perispírito, o meu corpo supramental e o meu corpo espiritual. Para quem perdeu essa aula, vai lá no YouTube e acessa que eu dei essa aula para vocês lá no comecinho. Então, eu tenho, na verdade, um arsenal super poderoso de combate a esses espíritos. Por quê? Porque eu estou em carne. Eu sou muito mais forte do que eles. Então não precisa ter medo, não precisa se preocupar com isso. Se você conseguir manter os seus corpos em equilíbrio, você vai ver que, na verdade, você nem vai lembrar dessa história de obsessão. Mas isso é uma aula para quinta-feira, certo? Que amanhã a gente vai falar de como a gente percebe se está ou não obsediado. E aí, na quinta-feira, a gente fala um pouquinho a respeito de como combater isso, tá bom? Não se preocupem com isso. Temos fórmulas mágicas para isso e pílulas milagrosas? Claro que não. É o que eu vou falar na sexta-feira a respeito de reforma íntima. É a única forma da gente conseguir se manter saudável em todos os corpos. Mas voltando lá para o nosso assunto. Então, eu estou falando de obsessão, e obsessão, como eu disse, ela pode ser individual ou pode ser coletiva. Pode ser one-on-one, um espírito para comigo, ou eu para com esse espírito. E no coletivo, e geralmente o coletivo ele se apresenta de várias formas. E aí vai entrar uma coisa polêmica. Mas antes de eu entrar nessa polêmica, que bem que eu gosto de alguma coisinha assim, eu quero falar sobre obsessão simples. O que é uma obsessão simples? Eu sinto que eu tô diferente, que tem algumas atitudes ou alguns pensamentos que não são muito meus. E eu não sei porque eu não tenho muito controle a respeito disso. Eu sinto assim às vezes uma explosãozinha, eu sinto às vezes um mal-estar generalizado.
É uma coisa estranha. Eu sei que eu não estou normal, mas na verdade isso interfere, mas nem tanto assim na minha vida. Mas basicamente eu sinto o meu corpo debilitado. É uma questão meio de cansaço mesmo, de uma exaustão que não tem muito uma explicação, certo? E essa exaustão, esse cansaço, até a gente usa a seguinte terminologia: eu me sinto sugado. Por que, que a gente usa essa terminologia sugado? Porque esses seres, quando eles se conectam em nós, eles se conectam através dos nossos chakras. E que chakras basicamente são utilizados por esses seres de baixa frequência? O nosso chakra gástrico e o nosso chakra esplênico, tá? Então, lembra lá dos chakras? Então, a gente fala do coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, gástrico, o esplênico que fica mais ou menos ali na região do baço, ali da bexiga, e o nosso chakra básico ou genital, tá bom? Quando a gente fala desses seres, principalmente desses seres de obsessão simples, eles estão conectados basicamente ao nosso chakra gástrico. Então, geralmente, ele traz sentimentos relacionados a esse chakra. Irritabilidade, uma questão meio de confusão, a cabeça fica meio estranha, e aí a gente começa a perder energia. Por que, que a gente perde energia? Porque esse chakra, o plexo solar ou gástrico, ele nos ajuda a ter energia para a vida, tá bom? Mas isso a gente fala um pouquinho mais amanhã, a gente aprofunda nisso amanhã. Mas só para a gente ter uma ideia. Então, assim, quando a gente está com essa obsessão simples, né, que a gente fala, que não é tão simples assim, mas tudo bem, porque ela é bem melhor do que as outras, se a gente vai pensar. Eu vou falar delas, você vai perceber. Ela é uma questão muito mais assim, levezinha. Você sente que você está estranho, você lida com aquilo, você vai empurrando aquilo com a barriga e que até às vezes a gente empurra um obsessor aí, eu falo um amiguinho com a gente a vida inteira. Por quê? Porque a gente ainda tem hábitos tóxicos, porque a gente ainda tem pensamentos que não são muito bons, ou seja, a gente não olha pra gente, a gente não cuida desses corpos e aí às vezes acontece esse tipo de obsessão, certo? Então, quando eu falo de obsessão simples, eu tô falando de uma obsessão, basicamente, um entrelaçamento com o meu corpo vital. Ali, um pouquinho de uma interferência no meu corpo mental, tá? É uma coisinha levezinha. Eu percebo que tem uma coisa estranha, mas não muito. E geralmente não são seres de grande conhecimento, ou são seres de grande poder. Na verdade, são seres que estão ali vivendo em dor, vivendo em sofrimento, quase, talvez, na mesma frequência ou até no mesmo grau de evolução que a gente. Ou seja, ainda tem dor, ainda tem sofrimento, ainda tem rancor. Então são seres ali que muitas vezes acabaram de desencarnar, né? Ou já desencarnaram assim há algum tempinho, mas de uma certa forma eles não são totalmente maldosos, eles não têm essa questão da maldade tão fortalecida ainda. Mas sim, de uma certa forma, acaba prejudicando a gente. Este é o caso de obsessão mais simples que tem. E aí, desde uma coisinha simples, como assim, aquilo que eu falei, né, de adquirir um vício, né? Eles se aproximam da gente, lembra? Por afinidade, né? Então, quem gosta de fumar, quem gosta de beber, muitas vezes você acaba trazendo esses seres que também gostam, e muitas vezes desencarnaram há pouco e ainda carregam, né, essas impressões disso. A gente vai falar isso a semana que vem, a respeito desses tipos de seres, tá? Então, eles acabam trazendo essas impressões e acabam se interligando a nós e aí também usufruindo desses fluidos que eles tiram da gente. Então, a grande maioria das obsessões, elas são ligadas a essa questão, né? Quando a gente fala de obsessão simples, de uma questão kármica ou uma questão de afinidade. Tá bom? Tudo bem isso? Simples? Então tá bom. Tem uma outra que é a fascinação. Essa muitas pessoas entendem. Tanto entendemos o que significa fascinação, porque às vezes você fala assim:
Nossa, isso me fascinou. Isso simplesmente me trouxe algo que me tirou do agora, me tirou a atenção de absolutamente tudo. A fascinação, ela é uma obsessão praticamente mental. Ela acontece de mental para mental, ou seja, são seres que têm um conhecimento enorme a respeito de vários assuntos. E eles são, na verdade, seres inteligentes, porque, gente, eu falei para vocês lá naquela aulinha que eu falei sobre evolução. O fato de termos o conhecimento intelectual não nos diz que somos evoluídos. A evolução, ela é um conjunto de fatores, né? Então eu preciso ser evoluída fisicamente, nas minhas ações físicas, moralmente, eticamente, né? Meus pensamentos estarem puros, a minha mente não ter pensamentos, né, tóxicos, enfim, é um conjunto de coisas que fazem com que eu possa ser considerada evoluída. Somente a parte intelectual não me traz isso. E esses seres desencarnados que trabalham com fascinação, sim, eles têm esse grande conhecimento a respeito de várias coisas. E eles precisam de seres encarnados que tenham o poder da oratória, principalmente, o poder de falar. Então, assim, geralmente as pessoas que sofrem fascinação, né? Então, que elas estão exercendo fascinação, elas são pessoas que são. As pessoas olham para ela, se sentem atraídas por ela. Ela tem uma fala muito boa, ela fala muito bem, ela traz as pessoas para perto, ela convence as pessoas do que elas querem. Muitas seitas, e aí a gente entra para aquilo que eu falei da obsessão coletiva, muitas seitas são construídas, infelizmente, não por mentores de luz, mas sim por seres, esses seres altamente inteligentes que pegam uma pessoa encarnada que tem o poder da palavra para exercer fascinação, ou seja, para trazer uma palavra ou para trazer conceitos ou para trazer uma filosofia que está alinhada dentro do que eles acreditam e assim nos manter dentro de uma faixa de pensamento muito mais fácil para ser controlada. Olha que gravidade isso que eu tô falando. A gente se preocupa tanto com a obsessão simples, mas essa obsessão, a fascinação, principalmente a coletiva, ela é extremamente perigosa. E nós caímos nela com muita facilidade, porque ela trabalha com uma energia magnética. Ou seja, nós nos sentimos altamente atraídos por essas pessoas que têm esse alto grau de magnetismo. Se você está num lugar, esquece obsessão. Vamos pensar assim: você entra num lugar, você bate o olho numa pessoa, aquela pessoa é linda, ela chama atenção, e quando ela abre a boca, todo mundo olha para ela. Tanta gente fala: nossa, essa pessoa é fascinante. Ou seja, ela tem um alto grau de magnetismo. E quando a gente fala de magnetismo, nós estamos falando basicamente de energia mental. E aí, quando acontece essa fascinação que eu trago as pessoas para mim através das palavras, a partir daquele momento eu consigo prendê-la num ponto hipnótico. Sabe quem fazia isso muito bem? Uma pessoa da história aí que com certeza todos vocês já ouviram: Hitler. O plano espiritual, sim, usou Hitler como para exercer essa obsessão de fascinação nas pessoas. Ele criou uma teoria da raça ariana, ele trouxe toda aquela filosofia e fez com que várias pessoas acreditassem nele. Existe um grande estudo dentro do meio espírita que diz isso. E tem outros grandes seres que exerceram fascinação. Mas qual que é a diferença, então, entre um Gandhi e um Hitler? Vou falar disso para vocês sexta-feira, mas eu já vou dar um spoiler aqui. Qual que é a grande diferença?
o objetivo disso, né? A condução moral destas palavras. E outra coisa, quando nós falamos de fascinação, quando a gente fala dessa condução para esses atos não positivos, eu estou falando como uma imposição a palavras proibitivas, o não pode, ou não deve ser feito, ou não é assim. É muito forte, é muito fechada. E quando a gente fala de filosofia, nós estamos falando de algo muito aberto, algo que te convida a pensar e ampliar a mente. Então, quando você ouve alguma coisa que diz assim, é isso e acabou, tem que ser feito desse jeito e pronto, traga atenção para isso. Ou senão você olha para as pessoas, todas as pessoas que frequentam aquele lugar, você percebe que elas estão meio que hipnotizadas por aquelas palavras, presas naquela filosofia como sendo uma verdade absoluta e inquestionável. Eu sempre digo, principalmente para os meus alunos de mestrado de Reiki, questionem tudo. Ao ler um livro, questionem. Ao ouvir uma palestra, questionem. Pergunte de onde isso saiu, de onde essa pessoa tirou essa ideia, de onde veio esse conceito. Perceba se isso há uma lógica. Por isso a importância da construção do pensamento. Esse pensamento que sim, tem que ter uma ordem para que você crie uma lógica. Então, não é simplesmente esse conhecimento veio do nada. Nada vem do nada, gente. Tem que ser construído. Por isso que tudo isso, a forma como nós, o Instituto, construímos as nossas aulas, é justamente para que as pessoas entendam esse processo seja um processo racional, porque nós tememos muito o ponto da fascinação. Não devemos cair em fascinação, precisamos tomar cuidado, porque a mente humana, por trabalhar com neurônios que produzem impulsos elétricos, eles sim nos levam com grande facilidade a esse ponto hipnótico. Você passa a grande maioria do seu tempo em pontos hipnóticos sem perceber. Ao dirigir um carro, ao escovar os dentes, ao fazer uma comida, ou fazer atos que você não está presente no agora, você na verdade está em pontos hipnóticos. Por isso que eu sempre digo para vocês, em todas as lives eu reforço a importância do estar no agora, de estar questionando o que está acontecendo o tempo todo. Se você fizer isso, a chance de você cair em fascinação é quase nula. Então, tome cuidado. Tome cuidado para não cair em fascinação e para não ser agente de fascinação. Ou seja, ser um ser que prega ao outro uma vontade absoluta, né? Impõe regras sem simplesmente ter um sentido para aquilo que você esteja falando. Eu sei que esse assunto é polêmico e mexe bastante. Mas o meu papel aqui é falar a verdade. E quem está falando isso não é a Michele. Existem vários livros e várias literaturas que afirmam o que eu estou falando. Fascinação. Entrem neste ponto e prestem atenção. Vivam no agora, mas isso a gente vai reforçar mais para frente. Qual é o outro ponto, né? Então, qual que é o outro ponto de obsessão? É a subjugação. A subjugação, essa é o pior tipo de obsessão, porque ele é feito pelos seres mais embrutecidos. Então vamos lá, na obsessão simples, são seres basicamente que estão ali perto da nossa evolução, talvez um pouquinho menos, um pouquinho mais, mas assim, tá ali, não é muito diferente da gente. A fascinação são seres extremamente inteligentes, ardilosos, arquitetam, até porque eles são responsáveis por manter esses seres do alto escalão da maldade ainda no nosso planeta. Por isso que neste momento de transição planetária, onde o nosso planetinha está lá, ó, saindo de provas e expiações e entramos em regeneração planetária, esses seres que exercem fascinação
Os famosos magos negros. Todo mundo já ouviu falar isso em algum momento. Quem não ouviu, tem um livro maravilhoso do Robson Pinheiro. Pega lá, lê, que fala, chama Magos Negros. E ele fala justamente disso, desses seres que algumas literaturas chamam de alabaques. Os alabaques, esses seres extremamente inteligentes que vivem no núcleo do nosso planeta, eles são responsáveis por exercer fascinação e mandar essa energia para quê? Para que a gente fique nessa frequência baixa ali, nos mantendo sob controle, para que a gente não evolua e não ajude o nosso planeta a evoluir. Só que assim, a luz é muito mais forte do que eles, e aí não tem jeito. Sempre o universo dá um jeito de consertar isso, não é verdade? A gente fala disso sexta-feira. Mas aí, então, eu tô falando, já falei dos seres que são parecidos com a gente, já falei dos nossos magos negros e a subjugação. Por que que ele é o pior tipo de obsessão? Porque, diferente do primeiro, que ainda nós temos a consciência, nós temos a consciência de nós, dos nossos atos e das coisas à nossa volta. Na fascinação, que é só a nossa mente que está ali comprometida. Agora, na subjugação, esta é a pior. Porque quando o ser, ele perde, na verdade, o seu controle mental, físico e moral, ele é tomado por esses seres. É feito um entrelaçamento dos corpos, principalmente dos corpos mentais e dos corpos vitais. Então esses seres, eles se entrelaçam e passam a dominar a matéria da pessoa que está obsediada. E isso é extremamente triste. Essas obsessões são as piores obsessões, porque a pessoa, ela perde o controle de si mesma. E na grande maioria que as pessoas são ditas loucas, a grande maioria é por obsessão do tipo de subjugação. É muito triste este tipo, porque ela é praticamente uma simbiose. Não chega ainda, não são todos os casos de subjugação que há um caso simbiótico, de obsessão simbiótica, mas com certeza, ao passar do tempo, uma obsessão por subjugação, sim, se torna uma obsessão simbiótica. E aí, nessa obsessão, onde eu não sei quem eu sou mais, onde eu sou muitas vezes esse ser que usa meu corpo e muitas vezes esse ser sou eu, a essa troca, nós perdemos a nossa individualidade. Nós perdemos o nosso aqui e agora. Nós passamos a viver nessa atemporalidade que não é nem no mundo espiritual e nem no nosso mundo físico. A subjugação, ela é feita por seres maléficos, tá? Não é ainda como as pessoas me falaram da possessão. A possessão é um outro lugar que a gente ainda vai falar disso. A subjugação, ela não é possessão ainda. A possessão, ela é feita por uma outra categoria frequencial, tá? E que ela também é um outro assunto muito polêmico, porque quando eu falar de anjos, arcanjos e demônios, nós vamos falar de possessão, porque quando eu falo de possessão, estou falando de possessão demoníaca, tá? E aí sim, quando eu falo de possessão demoníaca, aí eu falo de exorcismo. Mas isso eu prefiro dar uma aulinha para vocês só a respeito disso, porque não é obsessão, é uma outra coisa. Quando a gente fala de subjugação, a própria desobsessão, ela é capaz de ajudar. Sim, uma desobsessão feita com energia magnética, com doação de ectoplasma, com energia espiritual, com energia frequencial. Mas aí nós falamos disso na quinta-feira e eu vou explicar como se livrar de cada uma delas. Mas tragam a atenção para isso. Muitas pessoas ditas malucas, loucas, nada mais são do que seres obsediados. Eu não estou dizendo que toda pessoa que tem uma doença psiquiátrica, ela é obsediada por subjugação. Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo é que a grande maioria das pessoas que sofrem subjugação, sim, apresentam doenças psiquiátricas.
Ok? Entendemos essa diferença? E isso é muito importante quando a gente traz a atenção para esse ponto. A obsessão, então, ela se apresenta com essas três categorias: obsessão simples, fascinação e subjugação. Na fascinação, os pensamentos geralmente são muito repetitivos. Nós temos telas mentais muito fixas. Na subjugação, a pessoa nem consegue ter definido o seu eu. Ela não consegue mais dizer eu sou assim ou eu gosto disso. Ela fica presa literalmente no atemporal, tá? Um trabalho de desobsessão tem que ser feito com muito amor, com muito carinho, né? Para que esse corpo perispiritual do ser encarnado não seja prejudicado. Mas o que eu quero dizer para vocês é que quando eu disse dos tipos de encarnação, né? De encarnados para encarnados, desencarnados para desencarnados, a grande maioria pode ser desses três tipos, menos a subjugação. Eu posso exercer fascinação sobre mim mesma. Eu posso exercer fascinação sobre um ser encarnado. Eu posso exercer meu eu, pode exercer fascinação sobre um ser desencarnado. Um ser desencarnado, ele pode olhar para mim e me autorizar como um grande mestre, e a partir daí as minhas palavras são palavras verdadeiras e são palavras cheias de conteúdo. Então nós temos que tomar cuidado com isso, porque eu não sei os seres que estão à minha volta e o meu poder de influência sobre eles. Mas eu sei sim que eu, como encarnada, eu posso exercer tanto uma obsessão simples quanto uma fascinação. Isso é importante a gente dizer. Então, as nossas atitudes, o que a gente fala e o que a gente pensa influencia tanto pessoas encarnadas quanto pessoas desencarnadas e até mesmo nós mesmos. Por isso que nós dizemos que a nossa mente é extremamente poderosa. E por que a gente fala isso? Porque não é só a mente que ela é poderosa, mas o entrelaçamento de todos esses corpos nos fazem extremamente poderosos, tanto para o bem quanto para o mal. E aí tem a ver sim com essa questão nossa de ética, de moral e de reforma íntima, que é por isso que o nosso tema de sexta-feira é reforma íntima, certo? Estamos entendidos a respeito dos tipos de obsessão e como nós conseguimos identificar cada uma delas? Será que você já sabe identificar isso? E será que é importante nós sabermos identificar esses tipos de obsessão? Será que cabe a nós fazer isso? Bem, não muito, porque a gente não tem muita coisa a fazer quando a gente pensa em indivíduo, mas sim, existem técnicas que nos ajudam, nos auxiliam a identificar os tipos de obsessão e trabalhar em prol de eliminá-los. Tudo bem? Vamos falar disso amanhã? Porque esse assunto, como eu disse para vocês, rende bastante e tem bastante coisa para a gente pensar. Tá bom? Vamos nos conectar e mandar reiki para o nosso planeta para a gente trabalhar toda essa energia que está por aí? Então vamos lá. Eu peço a todos os reikianos que se conectem. Eu peço àqueles que não são reikianos que se conectem ao seu coração, pelo seu coração, em uma só voz, em um só coração. Invocamos a presença de nosso Pai Maior. Que a luz dourada do universo envolva a cada um de nós e ao nosso planeta, elevando o nosso padrão vibratório, elevando o nosso padrão moral, fortalecendo a nossa crença no bem, fortalecendo a nossa fé. E neste momento, empoderado de nós mesmos, pedimos aos seres de luz, aos mentores responsáveis pelo nosso planeta e a Mestre Jesus,
governante do planeta Terra, que neste momento nos ajude a afastar todos os seres que praticam ainda o mal ou ainda estejam presos a sentimentos inferiores. A todos esses seres que não conseguem enxergar a luz de seu Criador dentro de si, rogamos a piedade de Deus maior para com esses seres, que eles possam neste momento sentir o seu amor. E nesta corrente envolvendo o nosso planeta, pedimos a nossa cura física, espiritual, emocional e mental, e a cura de nosso planeta. Que Arcanjo Miguel, com a sua espada de fogo, nos proteja e proteja o nosso planeta. Que possamos ser candeias a iluminar a escuridão, hoje e sempre. Namastê. Gratidão a todos vocês, gratidão pela presença essa noite e por ficar comigo até essa hora. Eu sei que ele é um assunto um pouquinho polêmico, é um assunto que vale a pena a gente aprofundar, e eu prometo para vocês que daqui a pouquinho aos pouquinhos a gente vai aprofundando e tirando as dúvidas de vocês. E qualquer coisa que vocês quiserem, é só mandar lá no direct a pergunta que eu respondo com certeza, ou eu ou o Rolando, pra gente ir alinhando esses assuntos, certo? Quer falar alguma coisa hoje, Rô? Não. Não, hoje o Rô não quer falar nada, então Entra no canal e assina lá. Então vai lá, gente, entra no nosso canal, se inscreve, aciona o sininho, porque essa semana vai ter um monte de novidade e a gente vai colocar umas coisas bem legais lá. Compartilhe com quem você tem certeza que precisa, e para aquelas pessoas que você acha que, por mais que a pessoa não precise, mas sempre é bom receber um sinalzinho de luz, não é verdade? Boa noite a todos. Amanhã, às 21h30, a gente se encontra aqui para falar mais um pouquinho das identificações, das obsessões, tá bom? Um grande beijo e até amanhã.